Às 9 horas mais 38 minutos, de volta com o CBN Maceió, para a gente falar um pouco, porque nós estamos, na verdade, no momento da declaração do imposto de renda. O prazo já começou, esse prazo agora é mais elástico do que fora alguns anos atrás, aliás, desde o ano passado, que ele já é mais elástico, segundo a própria Receita, deve se manter elástico, agora como está. Nós estamos aí até o final do mês de maio para que você possa fazer isso. E ontem houve uma decisão importante da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. A aprovação é um projeto que na prática, e a gente vai entender o porquê na prática, isenta de imposto de renda quem ganha até 2 salários mínimos. R$ 2.824 é o equivalente a 2 mínimos este ano. O texto, que já foi aprovado pela Câmara, vai agora para o plenário do Senado. E o que é que acontece? Textualmente, o projeto prevê que essa isenção, para a faixa de isenção menor, ela passa de R$ 2.112 para R$ 2.259,20. Esse valor só chega até os 2 salários mínimos, que é R$ 2.824, porque um benefício, ou seja, um complemento, por meio de um desconto, é feito pelo governo do Estado, para que a gente chegue até esse valor, R$ 564,80. E tem muita gente que não entende, mas por que isso, por que aquilo, por que 2 salários mínimos? Por que na prática vai ser 2 salários mínimos? É o que a gente começa aqui a conversar com Santino Soares, contador, a quem a gente agradece, Santino, por estar conosco. Um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer estar na Rádio CBN. E, de fato, é isso. Nós temos uma expectativa que o desconto para o imposto de renda, ele chegue a R$ 5.000. Mas, enquanto isso ainda não é possível, o que é que o governo está fazendo? Ele está isentando do imposto de renda quem ganha até 2 salários mínimos. Só que para todo mundo se atualizar, quando eu recebo o meu salário, Elias, eu tenho, a certo ponto, eu já tenho que fazer mensalmente o pagamento do imposto de renda. Imposto de renda, quando eu sou funcionário, por exemplo, que é retido na minha folha de pagamento. Então, qual foi a forma que o governo encontrou para que essas pessoas que recebem até 2 salários mínimos não tenham essa retenção e fique isento do pagamento do imposto de renda? Ele lança esse desconto e quem recebe mensalmente até 2 salários mínimos fica isento do imposto de renda. Olha só, isento de pagar, não significa dizer que não tem que declarar, ou tem? Exatamente, isso é uma questão muito importante, por quê? Porque nós não temos apenas um critério para apresentação do imposto de renda. Não é só quem recebe rendimento tributável que está obrigado a declarar o imposto de renda. Eu sempre digo, qual é o principal erro no preenchimento do imposto de renda? Às vezes as pessoas deixam de declarar porque não sabem que são obrigados a fazer essa declaração. Por exemplo, quando eu recebo rendimentos isentos, Elias, eu sou empresário e recebo distribuição de lucro, essa distribuição de lucro ele é superior a R$ 40.000, eu já estou obrigado a declarar imposto de renda. Então, as pessoas têm que ficar atentas, porque não é apenas salário que o obriga a preencher, a prestar essa informação com o imposto de renda. Eu tenho vários outros critérios. E se em qualquer mês desse ano que eu recebo até 2 salários mínimos, eu tive um rendimento maior e teve, por exemplo, uma retenção na fonte, eu já estou obrigado a declarar também o imposto de renda. Olha só, o teto de isenção do imposto de renda estava congelado desde o ano de 2015, quando passou aí depois, já no último ano aí, subiu de R$ 1.903 para R$ 2.640 e agora a gente deve chegar até o teto aí de R$ 2.824. A promessa do presidente Lula é que, ao término do seu governo, nós tenhamos uma isenção aí para quem ganha até R$ 5.000. A gente, no momento apropriado, vai falar um pouco sobre o significado, porque quem não paga aqui, alguém tem que pagar em algum canto, porque senão a conta não fecha no final. Bom, e para aqueles que estão
com a moeda que você não toca fisicamente, você não distribui ela assim do jeito que a gente está acostumado, né? Levar no bolso, retirar e fazer criptoativos. Eu tenho que declarar, mas isso não é real. Criptoativos, o que são esses criptoativos? São aquelas moedas que elas só existem no ambiente virtual. Nunca ninguém pegou numa criptomoeda. Então, é uma moeda que existe no ambiente virtual, uma moeda que ela não é regulamentada, não tem um órgão como o Banco Central no Brasil, como o FIDE nos Estados Unidos, que regulamentam essas criptomoedas. Então, são moedas que existem no ambiente virtual e durante o último período tiveram uma variação muito positiva. Então, é muito comum que as pessoas procurem esses criptoativos, essas criptomoedas, como forma de investimento. E aí vem a pergunta: eu comprei esta moeda que não existe de forma física. Eu sou obrigado a preencher, a apresentar essas informações na declaração de imposto de renda? A resposta é sim, Elias. Desde que eu compre durante o exercício mais de R$5.000 em criptomoedas. Então, se você fez algum investimento e esse investimento compõe criptomoedas, e se esse valor durante todo o exercício de 2023 foi igual ou maior do que R$5.000, você é obrigado a informar na sua declaração de imposto de renda a aquisição dessas moedas, sim. Agora, Santino, como é que isso se dá do ponto de vista prático? Por exemplo, eu tenho uma relação com quem? Para ter... Onde é que eu encontro criptomoeda? Olha, eu estou com real aqui, eu quero transformar os meus reais em criptomoeda. Quem é essa instituição a que eu me refiro? É um banco comum? Os bancos brasileiros, por exemplo, ofertam isso. Quem é que me dá essa declaração de que eu tenho tantos reais em investimento em criptomoeda e vai dar uma declaração dizendo que eu tenho para que eu declare a Receita Federal? As operadoras, as pessoas com que você comercializou essas moedas. Eu, como investidor, procurei a minha corretora, por exemplo, a maior do Brasil, que eu acredito, me permita falar o nome, a XP. Procuro a XP e adquiro por meio da XP essas criptomoedas. A XP tem que fornecer um informe de rendimento prestando a informação que eu tenho essas criptomoedas. E um fato importante é, normalmente eu compro criptomoedas em dólar. Então, se você comprou criptomoedas e este valor é acima de R$5.000, eu obrigatoriamente eu devo converter esse valor para o real e apresentar essa declaração em real. Lembrando também, Elias, que o rendimento dessa aplicação ele é tributável. Olha só, é tributável. É tributável, sim, desde que eu faça operações com mais de R$35.000 em criptomoedas por mês. Eles fogem um pouco da regra, por quê? Regra geral, o que determina a minha tributação é o ganho. O que me obriga a apresentar a declaração é o ganho que eu tenho naquela operação. Em criptomoedas, segundo o perguntão do imposto de renda, que está disponível no site da Receita Federal, quando eu faço operações com valores superiores a R$35.000 no mês. Então, se este valor operado, circulado, for superior a R$35.000, o rendimento que eu tiver com essa operação está sujeito à tributação e devendo ser pago até o último dia do mês subsequente. Agora, bastante interessante essa sua colocação e a gente falando sobre criptomoedas aqui, porque isso já foi algo impensável, depois isso foi imaginado. Depois era uma coisa quase que inacessível. Depois essa situação da moeda, que é virtual, bom, as pessoas tinham uma desconfiança muito grande. Agora chegou o momento da adesão. Cada vez mais pessoas estão aderindo a essas moedas, aderindo à Bolsa de Valores. Aliás, a Bolsa de Valores já começa a operar com criptomoedas também. E isso tudo nos impõe aí uma condição de estar sempre informando as pessoas, de onde buscar, onde é seguro, por que investir nisso e, naturalmente,
sobre o braço do fisco em relação a quem faz esse tipo de operação. É exatamente isso, Elias. Por quê? Porque as pessoas buscaram a criptomoeda. Você tem uma moeda que você não existe fisicamente. Ela funciona por meio de uma tecnologia de blockchain, que são blocos em correntes, a tradução literal, e ela está escriturada em um livro, mas não há regulamentação. A partir do momento que eu pego o meu dinheiro e coloco em uma aplicação sem regulamentação, é porque tem uma expectativa de ganho muito grande sobre essas criptomoedas. Então, da mesma forma que eu tenho esse ganho, eu tenho que me preocupar de que forma nós vamos apresentar este ganho à tributação. Nós sabemos que nós temos uma das piores legislações de tributos do mundo. E quando se trata de imposto de renda, não fica atrás em momento algum. Então, as pessoas têm que estar muito atentas para de que forma preencher. Eu tenho uma ficha específica na declaração do imposto de renda, lá em Bens e Direitos, que eu vou ter que informar esse bem lá. Só que eu tenho várias categorias diferentes, Elias. Por exemplo, eu tenho uma que é apenas para Bitcoin, outras que é para ETFs. Então, cada ficha eu vou ter que preencher de forma diferente para que eu possa cumprir com essa obrigação de maneira correta e não cair na malha fina e ter que pagar alguma multa por erro no preenchimento dessa declaração. E olha só, a gente não pode confundir não é, Santino? Por isso que eu me referi aqui a criptomoedas, porque Bitcoin é só uma delas, são várias. Bom, se eu não encontrar o ícone lá, eu posso botar Bitcoin ou não? Não, de forma nenhuma, de forma nenhuma. Eu vou lá na minha ficha Bens e Direitos, e aí eu vou ter lá o código 8. O código 8 vai ser para criptomoedas. Dentro de lá eu vou ter o código 1, que é para o Bitcoin. Vou ter lá o código 2, que é Bitcoin Clash, Litecoin. Então, eu tenho que verificar, eu recomendo que as pessoas que forem apresentar essa declaração esteja em posse desse comprovante, em posse desse documento que comprova a compra desse bem, para que ela classifique de forma correta esse bem, para que a sua declaração não vá com pendência. Então, eu tenho lá, eu acredito que 5 categorias, e dentro dessas categorias eu vou ter que pegar aquele meu ativo, aquela minha criptomoeda, e ter que colocar na ficha correta. Olha só, gente, então nós temos aí o último dia, né, do mês de maio, é a data limite para que você faça a declaração. Deve ter alguém se perguntando, olha, eu posso fazer carnê-leão mês a mês do faturamento que eu tenho, ou seja, dos ganhos reais que eu tenho na aplicação de criptomoedas? Você deve. O critério temporal do imposto de renda não é anual. Nós não devemos pagar um imposto de renda da pessoa física no exercício seguinte do recebimento do rendimento, quando nós apresentamos a declaração. E desta mesma forma tem que ser tratado os ganhos com criptomoedas. O que é que nós temos com criptomoedas? Se eu fiz operação superior a R$35 mil, eu estou sujeito à tributação. Se essa operação no mês for inferior, eu tenho direito à isenção, então não faço nada, Elias. A partir do momento que eu tive esse ganho, eu vou apresentar esse rendimento ao ganho de capital e utilizar as alíquotas do ganho de capital para tributar esse ganho. E tenho que recolher esse imposto de renda até o último dia do mês subsequente. Isso é muito importante porque eu nunca vi a Receita Federal cobrar multa sobre imposto que foi pago apenas na declaração do imposto de renda, mas está definido na norma que instituiu que o critério temporal deste ganho, dessa evolução patrimonial, dessa renda que o contribuinte está tendo, é o último dia do mês subsequente. Até R$35 mil eu não tenho esse ganho, ele é isento e não é o ganho, que fique muito fixo isso.
é a operação. Se eu vendi 40 mil reais em criptomoedas, eu sou obrigado a informar o ganho que eu tive e tributar esse ganho. Se eu vendi 30 mil reais por mês em criptomoeda e tive ganho, esse ganho está isento. Eu não preciso oferecer ele a tributação. Agora, essa é uma tendência, Santino, do fisco brasileiro. Acho que vai chegar um dia que declaração do imposto de renda vai ser mais uma conferência, um acerto de contas, do que necessariamente o pagamento de impostos naquela data anual. Isso deve ser recolhido nas fontes, pelas instituições financeiras, pelas instituições que administram, pelos empregadores, quando do pagamento dos salários. Há uma tendência de que, se a gente sabe que vai gerar imposto de renda e precisa ser retido, que ele vai ser retido lá. Elias, eu já não a chamo mais de declaração do imposto de renda, eu já chamo de confirmação do imposto de renda. Por quê? Porque nós já temos há alguns anos a declaração pré-preenchida, e a declaração pré-preenchida é exatamente isso. A declaração começa no dia 15, o início da entrega da declaração. Por quê? Porque até o último dia do mês anterior é o prazo para que as empresas informem a DIF, que é a declaração do imposto de renda retido na fonte, onde já vão todas as informações do imposto de renda retido na fonte pago dos seus empregados. Inclusive as corretoras que administram criptomoedas. Corretoras, os bancos. Então, todas essas pessoas têm esse prazo para cumprir com essa obrigação. E quando essas pessoas que têm a obrigação de cumprir com a DIF, que é a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte, que ia ser extinta, seria o último ano de apresentação de 2024 e foi prorrogada para 2025 em virtude da necessidade e da qualidade dessa informação. Essa informação já é vinculada ao CPF das pessoas que estão recebendo. Mas não só é a DIF, a DIMOB, que é a declaração por operações imobiliárias. É comum eu importar uma declaração ou abrir uma declaração e está lá, bem direito informado pelo CNPJ tal, o CNPJ do cartório. E aí você confirma essa informação. Então, existe, antes da declaração do imposto de renda da pessoa física, uma série de declarações que as pessoas jurídicas de MED, de serviços médicos, de imóvel, de operações imobiliárias, que as pessoas que são sujeito passivo do pagamento daquelas obrigações, elas já cumpriram. E são essas informações que vão compor a declaração do imposto de renda da pessoa física. Então, como é que eu recomendo que os contribuintes façam hoje a declaração do imposto de renda da pessoa física? Entra lá no gov.br com a sua conta Ouro ou Prata. Lá você tem a opção de preencher a declaração lá no portal. Eu particularmente não gosto. Por quê? Porque eu nem sempre, eu gosto de baixar também o programa do imposto de renda e acessar pelo programa do imposto de renda, porque o cliente pede no outro ano alguma coisa, eu acho essa consulta mais fácil. Mas eu sempre acesso o gov.br para importar a declaração, porque eu tenho condições de confirmar quais são as informações que a Receita, que o Estado já teve da minha declaração e quais são as informações que eu tenho. Caso tenha alguma declaração que foi informada por uma fonte pagadora ou por um tomador de serviço que não corresponde àquela que você tem um prazo para que, pode ser o seu documento errado, mas muitas vezes um médico pode ter apresentado de forma errada, para que essa informação seja retificada e corrigida. Então, preencha a declaração do imposto de renda com a declaração pré-preenchida que já está lá no site da Receita Federal, lá no ECAC. E aí a chance de erro é diminuída. Lembrando que a obrigação da confirmação dessa informação é do contribuinte. Caso exista alguma informação que não está de acordo com os documentos que tem em mãos, entra em contato com quem prestar essa informação. Olha, o fato de preencher, então, a declaração pré-preenchida, de confirmar o que tem lá, não significa dizer que, em existindo inconsistências a posteriori, não venha a ser retido na malha. Sim. E, se vier a ter que pagar multa, a culpa não é da Receita, é sua, que confirmou as informações que ali estavam. Exatamente, é por isso que é importante que você confirme a informação que tem lá na Receita Federal com a informação que tem lá no papel, e muitas vezes eu já vi, inclusive,
retificações, inclusive daquela informação que você está lá em mãos, que foi declarado e ele forneceu a você. O que é que deve ser feito? Apresentou a declaração do imposto de renda, ela vai ficar sendo processada. Só dá ok, só dá como concluída a sua declaração quando de fato ela for fechada pela Receita Federal. Agora, Santino, eu preciso esperar terminar o prazo para retificar uma declaração que eu fiz, mas que já tenho a ideia de que preciso modificar, ou eu posso retificar aquela declaração que eu enviei mesmo antes do prazo? Pode e deve, principalmente quando você quiser mudar o seu regime de tributação. Eu, como pessoa física, eu tenho duas formas de tributação. Ou escolher o desconto, que é aquela forma de presunção, ou eu posso apurar de fato qual foi o ganho que eu tive durante aquele período. O que é que a gente precisa entender? A declaração do imposto de renda é o que eu tenho de evolução patrimonial. O que deveria ser tributado era apenas a renda. Então, eu tenho duas possibilidades de mensurar essa renda. Ou mostrando efetivamente a renda que eu tive, utilizando todos os descontos, ou aquele presumido. Normalmente, quando eu preencho minha declaração de imposto de renda, automaticamente ela já dá a mais benéfica para o contribuinte, para a pessoa física. Mas vamos supor que no meio do caminho encontrei outros recibos e essa mudança seria mais econômica para mim. Eu tenho que fazer esta mudança ainda dentro do prazo de apresentação da declaração do imposto de renda da pessoa física. Por isso que é muito importante você procurar o seu contador agora mesmo e fazer agora, não esperar para os últimos dias não. Outra coisa importante é você colocar aí para o recebimento do Pix. Isso faz com que você pule aí na fila uns números bastante importantes para que você tenha direito a receber aí alguma coisa de devolução. Você receba um pouco antes e já cai naquela conta que está. Agora, lembrando que o Pix precisa ser o CPF, né? Exclusivamente o CPF. Não pode ser e-mail, não pode ser telefone? Não. Você entra, quando você utiliza o Pix, você entra na lista de preferência. Nós temos todos os critérios de preferência, professores, os idosos, e aí você entra no critério de preferência, mas obrigatoriamente tem que ser o CPF, a chave Pix tem que ser o CPF declarante. Lembrando que o criptoativo não é uma moeda que você toca, mas a moeda que você vai pagar, caso você tenha que pagar o imposto de renda, é real. É real e mensal. Mensal. Fez a operação superior a R$35 mil, o ganho tributável tem que ser pago até o final do mês subsequente. Santino Soares, um prazer tê-lo aqui. Ótimo dia. Prazer sempre meu. Grande abraço a todos. Santino Soares é contador. A gente vai a um breve intervalo. Em seguida, ao repórter CBN.